Olá, muito bom dia para você nessa manhã de sábado. Hoje o Em Alta vai discutir um tema muito atual que ganhou ainda mais repercussão com a pandemia. A dependência de nós, seres humanos, seja por algo ou alguém. Quando a gente perde, geralmente nos sentimos sem chão. Alguns buscam ajuda na medicina, outros na cura espiritual, mas o que todos nós sabemos é quanto esse processo pode ser doloroso e demorado. Para tratar sobre este tema, que envolve mente e coração, nós conversamos aqui com Renato Chaves, que é psicanalista e também é uma liderança espiritual. Olá, seja bem-vindo. Muito obrigado, Cristiano. Como é que vai, senhor? Beleza, bem demais. Já tem um bom tempo aí que a gente não conversa aqui na frente das câmeras, né? Verdade. Que bom que eu estou aqui com você hoje e a gente pode discutir esse assunto relevante, né, cara? Que tem bagunçado a vida de tanta gente, né? E a gente viu isso ganhar uma cena maior, não sei se porque nós vivemos na contemporaneidade, penso que o mundo foi um caos também, por exemplo, na época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, também nas outras catástrofes, né, que a humanidade sofreu, mas nós vivemos muito essa catástrofe da contemporaneidade, né, que foi e que os vírus que nos assolam, sobretudo o Covid, né? E que levou muita gente, muitos amigos nossos e que precisamos nos ficar mais para dentro de nós mesmos, né? E parece que essas doenças como depressão, ansiedade, elas vieram mais à tona, né? Pelo menos na discussão, né? Sim. É porque, assim, esse encontro com nós mesmos, às vezes é insuportável quando nós estamos com muitos ruídos internos. Então foi um momento aí, nesses últimos 3 anos, um momento de um encontro com esses ruídos internos. E aí o barulho é muito grande, às vezes é ensurdecedor, e muita gente ficou mexida, porque um caminho muito difícil de se fazer e que precisa ser feito é o caminho para dentro. A gente está sempre vivendo como câmeras para fora, né? E o caminho para dentro, a gente pouco se visita, pouco se frequenta. Parece que é mais fácil lidar com o outro do que com nós mesmos, né? Parece em algum momento, consegue, sim. Né? Sim, porque assim, nós nascemos, né? E nós somos remetidos ao olhar do outro imediatamente, até para a busca da nossa identificação, nós precisamos do olhar e da fala do outro. O bebê, quando nasce, ele mama e fica olhando para o olhar da mãe para que ele seja distinguido da mãe. E a falta desse olhar é perturbador, né? Essa coisa da mamãe estar amamentando com o celular na mão, lendo um livro, e não empresta o seu olhar para o bebê, cria dentro dessa criança, né? Você sabe que a nossa fase adulta é pilotada mais pela nossa fase infantil do que por outra fase qualquer, né? E se fica um registro, né, um recalque dentro dessa criança de insuficiência, ela vai viver o desespero da busca do olhar de todo mundo. Então, ela vai à busca do olhar do outro, e isso é desesperador, né? Deixa de viver. Não estrutura devidamente seu narcisismo, esse narcisismo fundante, necessário para que a gente tenha autoestima, para que a gente se respeite. Quando há ausência dessa autoestima, da estruturação dessa trama narcísica e necessária, então começa a gente a ficar angustiado pela ausência do outro, né? Sim. Porque a gente, como dizia o poeta, ninguém pode ser feliz sozinho. A gente precisa do outro para afirmar que nós somos, porque parte de nós está no outro, né? Agora, quer dizer que muitas feridas que nós adultos temos, essas feridas, elas começam ou elas são formadas lá na infância, na primeira infância? Desde o útero, né? Ou desde o útero? Sim. Há pessoas que já nascem lesionadas por causa das lesões emocionais causadas lá dentro do útero, né? A rejeição, por exemplo, que é clássica dela, né? Há pessoas que não sabem por que se sentem rejeitadas, estão sempre suplicando ao outro a sua atenção. E elas não têm a mínima noção, se não houver um processo de análise profunda nesse sujeito, a gente nunca vai conseguir alcançar esse processo fundante da alma dela, né? Sim.
Agora, quando a gente fala nessas feridas emocionais e que a gente olha para o outro, que a gente não consegue se enxergar, a gente sempre diz assim, que aquela pessoa para a qual a gente sempre aponta muitas falhas, né? E a gente vai sempre se colocando no papel de julgador de uma determinada atitude, de uma determinada pessoa. Em geral, aquela pessoa seria nosso espelho. É isso mesmo? É assim que funcionam as coisas? É assim que funciona. Aquilo que eu odeio no outro, normalmente é o que eu não suporto em mim. E aí me faz ser agressivo comigo no outro. É essa a questão das intolerâncias, né, das relações, das fobias sociais, da homofobia e por aí afora. São questões que eu não suporto em mim. Então eu vou odiar isso no outro, né? Eu penso que o outro é meu inimigo e eu ataco aquilo que normalmente eu não suporto em mim. Agora, é muito comum, Renata, a gente olhar para essa sociedade de hoje e a gente falar assim, é uma sociedade doente, cada vez mais doente. De onde é que vem essa afirmação? Porque a gente olha essa afirmação na boca de uma pessoa muito simples, a gente olha na boca de um intelectual, a gente olha até na boca de um adolescente falando muito dessa frase, né? Na verdade, também estamos falando de nós, né? Que fazemos parte dessa sociedade, né? Sim. Olha, se eu for fazer um apanhado lá do fundo, né? Eu diria que isso começa com o medo, com a culpa e com a fuga de Adão, né? Sim. Aquela coisa da neurose fundante. E essa semente adâmica se propaga, né? Numa influência geracional. Ainda há pouco eu conversava com um rapaz, ele falava das influências genéticas. Eu dizia para ele que nossos dramas psíquicos, eles não são do nascedouro do processo genético, mas da influência geracional. É como aquela síndrome da matrioshka, né? Que uma bonequinha está dentro da outra. Sim. Belchior escreveu Como Nossos Pais, que é essa coisa da repetição da geração passada. Ainda somos os mesmos como nossos pais. Então vem dessa influência geracional. Aos quais a gente sempre critica, né? E aos quais a gente, né? Repete. Aí a gente acaba repetindo, né? Os mesmos ou exatamente da mesma maneira, ou num espelho completamente inverso, não é? Sim. Mas a gente sempre vai ter aquilo como parâmetro das nossas atividades psíquicas hoje. Ou seja, é como se a intensidade, mesmo que ela fosse, mesmo que fosse diferente, as atitudes fossem diferentes, mas é na mesma intensidade, né? Sim, sim. Porque a gente tem aquela coisa da verdade do rebanho, né? O homem do rebanho, ele se vê muito seguro na verdade do rebanho. Por isso é que se diz que a ovelha negra pode ser a mais branca do rebanho, porque ela decide cortar o cordão umbilical dessas atividades geracionais. Então ela se rebela contra aquele modelo doméstico e é chamada de ovelha negra, mas talvez ela esteja sendo a mais autêntica de todas as ovelhas daquele rebanho, né? É possível que isso aconteça sim. Bom, eu vou pedir para a produção colocar aqui uma frase para a gente, aqui na tela. Vamos colocar aí, Leandro. É uma frase do John Lennon. Nos fizeram acreditar que cada um de nós é a metade de uma laranja e que a vida só tem sentido quando encontramos a outra metade. Sim. Não fomos informados de que nascemos inteiros e que ninguém deve assumir a responsabilidade de completar o que nos falta. Isso o John Lennon dizia, né, lá, né? E só que a gente tem essa história da outra alma banda, gêmea. Da alma gêmea, Não, da mas metade é da uma ilusão laranja, né? romântica. E é uma Fantasia. ilusão romântica e que, de uma certa forma, a literatura prega muito isso, né? As obras de ficção, né? O cinema também prega muito isso. Sim. Mas na realidade nua e crua não é bem assim que funciona, né? Não, não. Ou nós nos descobrimos e vivemos esse lado inteiro de nós mesmos, porque a completude não está no outro. Tanto que a gente está com o outro e daqui a pouco o outro não satisfaz, né? E o outro não está mais com a gente também. E o outro não está mais com a gente também. Então não é o outro. É o que eu estou fazendo comigo mesmo, com esse material, né?
entendeu? Sim. E aí o senhor falou uma coisa bem... Eu não vou falar senhor, né? Não precisa. Você não precisa, né? Porque senão vai me chamar de senhora aqui, eu vou ficar com vergonha, né? Vamos lá na história de Adão, né? Desse homem adâmico, né? O que a gente tem dele, assim, né? Assim, olhando leigamente para essa história, eu diria, somos muito desobedientes, né? Desobedientes em todos os sentidos, não só ao ente Deus, né? Vendo por essa questão da espiritualidade, mas somos desobedientes, inclusive, com nós mesmos, né? O que a gente tem de tão Adão, assim, hoje, que está na nossa personalidade, que continua na nossa personalidade? Ok. Quer que eu fale contigo agora, né? Nós temos essa neurose fundante, que está baseada no medo, na culpa, no medo e na fuga. E isso estrutura a lei da psicose básica, né? Sim. É culpa, medo e fuga. Eu me sinto culpado, tenho medo e fujo. Sim. Tem uma frasezinha da Frida. Onde está ela? Que eu acho bem interessante. Ela diz assim: amuralhar o nosso próprio sofrimento é arriscar que ele devore a partir do teu interior. Então, eu tenho que enfrentar o medo. Eu tenho que resolver a culpa. E o sofrimento pode ser também um exercício, vem daí, né? Um exercício de cura, talvez, se a gente souber passar por ele. Claro, tem que enfrentar. Isso que Jesus ensina, né? Sim. É enfrentar o sofrimento, não fuja. Marcos, acho que capítulo 8, Jesus diz, não fuja do sofrimento, enfrente. Suba na garupa, eu vou ensinar você, deixa eu assumir a liderança, eu vou ensinar você a lidar com o sofrimento. Quando Cristo diz isso, venham todos os que estão cansados, sobrecarregados, né? Que eu vos aliviarei, né? Muitas vezes na vida prática a gente leva esse ensinamento para outras relações e confunde isso exatamente que Cristo está falando. Cristo não está dizendo assim, vem que eu te carrego e vai ser tudo fácil, tudo simples, né? Tudo confortável. Deixa que eu faço tudo por você. Na verdade não é isso, né? Que ele está dizendo. Eu vou muito pelo enfrentar contrário. junto com você. Porque senão a gente fica eterno bebê, né? O que faz a gente crescer? O sofrimento. Por que a gente tem uma geração canguru, não é? Ou aquela geração Nutella? Porque os pais impedem os filhos de sofrer. A frustração. É a frustração que faz a gente amadurecer. Sem frustração não tem amadurecimento, entendeu? E aquela criança que é super protegida, né? Vai virar um bebê. Vai virar um bebê adulto, né? Sua majestade o bebê, dizia Freud, né? Agora, Renata, a gente vive um momento assim extremamente difícil, que é um momento de crise, é uma crise que ela não é especificamente do Maranhão, ela não é uma crise local, né? Ela é uma crise global, né? Que é uma crise de identidade, que é uma crise geoespacial, que é crise em todas as áreas, né? A gente vive uma guerra, né? Que por mais que não seja geograficamente perto de nós, mas está muito próxima de nós, né? Todas as consequências e o horror dessa guerra que a gente assiste, né? Quase que em tempo real, né? Ela está muito próxima de nós, né? É possível desse caos, né, que a gente vive hoje no mundo, né, de doenças, né, no mundo de pandemia e no mundo de guerra, a gente tirar lições disso? Total, né? Eu não diria que todos vão tirar lições. Alguns vão naufragar. Sim. Mas isso pode nos tornar mais fortes, sim. Porque, assim, a dor, ela tem uma pedagogia. Se eu aprendo com essa pedagogia que a dor gera, eu me agiganto. Mas se eu não consigo lidar com os signos, né? Se ela não me insigna, se ela não me marca, se ela não deixa sua marca em mim, então eu posso naufragar, eu posso ser... A pandemia gerou uma sociedade melhor? Não. Não. Mas podia ter gerado? Claro. Era a possibilidade do encontro com nós mesmos,
com nossos fracassos, com nossas dores, nossas dúvidas. De ajustamento de família. De ajustamento de família. De relações. Sim. Agora, por que muitos desses encontros, eles foram encontros que não tiveram um final mais tranquilo? Sim. Por que esse encontro, esse voltar para dentro, né? Esse estar com quem está mais próximo de você, ele acabou sendo resultado de pequenas tragédias, né? De finais não tão tranquilos, né? E que me parece que quando você se voltou para aquele que estava mais próximo, parece que você de fato não conhecia quem estava mais próximo, né? E isso foi ruim demais, né, de lidar, né, com essa realidade, né? Sim, saber verdade. que você não conhecia o outro de verdade e aquele outro é tão próximo de ti, é teu parente, né? Sim, é teu amigo, é teu namorado, teu marido, né? Eu vejo o outro. A palavra respeito, ela tem a sua morfologia lá no latim. E respeito no latim é um olhar de importância. Quando é que eu respeito? Quando eu olho importantizando o outro. Quando eu vejo o outro de verdade, né? Eu posso olhar, ver a silhueta do outro, mas não estou vendo atenciosamente o outro, né? Vamos chamar uma outra frase aqui para a gente poder analisar. Eu estou procurando aqui. No TP tem mais uma frase aí, Leandro, coloca aí para a gente trazer para cá, do Oscar Wilde, né? Eu adoro isso. Eu ia até encerrar o programa com essa frase, mas já que ele colocou aqui, vamos tratar dela. Amar a si mesmo é o começo de uma aventura que dura a vida inteira. Sim. É porque se amar dura de fato, começar a se amar dura uma vida inteira, é muito difícil amar a si mesmo. Uma descoberta difícil. A Frida diz assim, apaixone-se por você, não é? Pela vida, e depois por quem você quiser. Sim. O problema é que a gente não se apaixona pela gente e fica tentando se apaixonar por quem a gente quer. E a perda desse amor próprio, porque assim, quando Jesus nos ensina a amar, você tem uma relação equilátera. É um triângulo equilátero. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu tenho uma relação inexata nesse triângulo, eu vou ter conflito. Gente que ama a Deus, mas não se ama... Ou não ama as pessoas. Vira fanática, porque que é um existe adoecimento, isso né? Muito, claro. Né? Sobretudo na sociedade de hoje, né? Claro. O sistema religioso às vezes faculta essa possibilidade, né? Sim. De ter um Deus só para mim... Eu não me amo, não amo o outro e adoeço. E, em geral, é um Deus construído, não é, Renato? Claro. Não é o Deus... Revelado. É o Deus construído, né? É mais cômodo, né? Construir um Deus, construir coisas, pessoas, né? Claro. É aquela coisa do mito, né? A gente parece que tem necessidade do mito. E aí constrói um mito e vive em torno dele, né? E aí, quando o mito cai, a gente fica meio que... É uma tragédia, né? É uma tragédia, né? Bom, a gente vai voltar a falar mais disso, e aí especificamente eu queria falar no próximo bloco sobre a questão da dependência, né? Essa coisa que a gente tem, que é muito humana, eu dependo disso, eu dependo daquilo, né? A insuficiência de algo, alguma coisa ou alguma pessoa, né? E eu queria que a gente falasse depois do intervalo comercial. A gente vai para o intervalo e volta já já. Voltamos com o programa Em Alta e a gente conversa aqui com Renato Chaves, que é líder espiritual, está à frente aí de uma comunidade religiosa e também é psicanalista. Então, estou com a pessoa exata aqui para tirar nossas dúvidas a respeito dessas questões. E eu creio que lá no consultório, né, essa questão da dependência deve ser um tema bastante tratado, né, e muito recorrente, né? Sim, Cristiane, a dependência é um estado inicial da nossa relação. As crianças são dependentes. Sim. Elas criam esse estado de dependência do outro porque são insuficientes. Ok? Quando a gente se torna um pouquinho mais velho, o estado da adolescência, a gente vibra com a independência. A gente acha que é o dono do mundo. Depois descobre que a gente não é o dono do mundo.
Aí a gente parte para um terceiro estágio que eu chamaria de maturidade, que é o estado da interdependência. Ou seja, eu posso fazer sozinho, sou independente, mas eu prefiro fazer com o outro. É isso que a gente tem na frase que a gente vai refletir nela aí, né? Essa dependência espontânea, que eu chamaria de interdependência. Isso é saudável? Isso é saudável. Sim, porque eu privilegio o outro. A gente sempre vai precisar do outro nas relações. Isso não está ruim, isso não é errado. A gente só não pode ser insuficiente. A gente precisa ser inteiro para poder celebrar o outro. A gente precisa se sentir bem. Porque assim, da pele para dentro você estará só o tempo inteiro. Sim. Entende? Então, essa solidão propagada, ela é uma solidão existencial, você está sempre sozinho. Agora, é a troca, né? É a troca. E aqui os maduros são capazes de dar asas para o outro voar, chão para pousar e motivos para ficar. Se eu tenho asas para voar, se eu tenho chão para pisar e se eu tenho motivos para voltar, eu tenho uma relação não sufocante. Uma relação de liberdade. Essa é a proposta de quem ama o outro, né? Asa, chão e motivos. Porque eu posso ter as asas, querer voar, mas querer ficar. Uhum. Tem isso. Aí isso seria uma escolha. Uma escolha, né? sim. Não seria uma dependência, nem uma obrigação, né? Não. Senão não cria sinergia. A sinergia só existe porque se cede um para o outro, se constrói algo melhor. Por exemplo, a matemática aritmética diz que 1 mais 1 é igual a 2. Sim. Mas se eu tenho uma ideia e você tem uma ideia, a gente já não pode ter matemática aritmética. A gente vai ter que ter uma matemática existencial. Então, se eu tenho uma ideia, você tem uma ideia, nós temos milhares de ideias se elas se misturarem. Isso é sinergia. Isso é possível com gente madura. Gente infantil, dependente, não cria sinergia. Até porque há uma liberdade de entendimento das coisas, do mundo, né, das relações. Eu sou dessa corrente mais dialética, né, de pensar o mundo de forma mais dialética, não tão positivo, não tão fechado na caixinha, não tão ali, né, delimitado, né. E creio que as pessoas que pensam assim, de fato, elas podem ter uma liberdade maior para enxergar, mas talvez haja muitos conflitos no entendimento do que se pensa, né, a respeito do mundo. Porque pensar do ponto de vista apenas positivo, talvez seja mais fácil, não sei, né, do que você exercitar esse mundo, né, mais dialético e tentar lidar com ele de forma mais reflexiva, né? Sim, é porque assim, normalmente a gente quando constrói uma relação, a gente constrói ela a partir da nossa relação narcísica. Então, eu me amo no outro. Ele gosta das mesmas músicas que eu. Ele curte os mesmos filmes que eu. Então, é uma relação confortável, porque eu estou me encontrando no outro. Sim. Então, isso é uma delícia. Mas quando eu começo a encontrar a alteridade do outro, eu preciso ser flexível para gostar daquilo que é diferente de mim no outro, não odiar. E para isso, os infantis não são capazes de gerar, entende? Eles sempre vão gerar guerra naquilo que é diferente. Né? Aí vai ter conflito. Aí vai ter conflito. Não é o que Jesus propõe? Ame o teu inimigo? A proposta é essa. A proposta é encontrar a alteridade, porque o que é diferente de mim no outro não é meu inimigo. Mas eu faço meu inimigo porque agride a mim, a diferença que eu encontro no outro, entende? Então não dá para crianças amarem. Crianças não sabem amar devidamente. Né? Crianças emocionais, diria eu, né? Exatamente. Infantis. Até se a gente for olhar lá para a criança, né? O mundo, né, e o pensamento dela a respeito do mundo, ela ainda tem aqueles elementos mais limitados para julgar o mundo, né, e as pessoas e as relações por conta da experiência, né? Sim, é verdade.
Assim, na verdade, deveríamos amar como as crianças amam. Como as crianças amam, de forma, né, mais inocente, Sim, porque aqueles elementos, exato, porque elas estão mais protegidas da dor, né, de tanta... Eu não estou me contradizendo, eu só estou dizendo que nessa essência da criança, sim, mas nesse espectro infantil que a gente se encontra nas relações interpessoais, não. Elas são prejudiciais, porque aí eu desconsidero o outro, né? Vamos chamar a frase aí de Goethe, para colocar aqui na tela e a gente analisar, né? O mais belo estado da vida é a dependência livre e voluntária. É exatamente essa dependência, falando, né? Das asas, né? De ter asa, de poder ir, mas ter a livre escolha de ficar, né? Sim. E como seria ela possível sem amor? Sim. É uma pergunta que ele deixa no ar pra gente, há um suicídio, né? Às vezes um suicídio. Ninguém causa nenhum dano a você, tirando de você o que você quer dar. Mas quando você não quer e tiram de você, subtraem de você o que você não quer dar, isso gera conflito. Então é preciso ter essa coisa que ele chamou de a vontade de se entregar, não é? Entregar. Quando eu tenho essa vontade de me entregar, essa voluntariedade, não me causa dano nenhum. Inclusive as minhas relações sacrificiais, elas não me causam dano nenhum, desde que eu queira caminhar nessa dimensão de me entregar. Por exemplo, a relação, eu vou pegar a experiência pessoal, a experiência de mãe e filho, né, de pai e filho, quer dizer, essa relação é uma relação de sacrifícios, de muito sacrifício, de muita entrega, né, quer dizer, muita gente romantiza aí o fato de ser mãe, né? Lindo ser mãe e tal, mas esse papel é um papel difícil, né? Não há abuso, porque há entrega voluntária. Porque há entrega voluntária, né? O sacrifício, né? Ele existe, né? Claro. O sacrifício do pai para com o filho também existe, né? Mas é algo que se quer dar, né? Exatamente, isso não te causa dano. O dano vai estar em sequestrarem de você o que você não quer dar. Aquilo que você resiste e não quer entregar, se tiram de você, ainda que seja um alfinete, isso vai causar lesão em você, entende? E aí essa dependência, ela começa a virar uma doença, né? Porque ela sai daquela tríade, né, da asa, né, do ficar, né, quer dizer, ela sai disso. Sim. E ela passa a ser uma relação doentia. E eu digo não de pessoa para pessoa, mas também de pessoa para pessoa ou de pessoa para um objeto, de uma pessoa, por exemplo, que é dependente em algum tipo de droga, né, quer dizer, essa relação passa a ser viciante, sim, danosa, né, provocar sim, dor. Porque ela parte da insuficiência, ela parte do vazio. Todo vazio precisa ser percorrido. Não fugido, não mentido, não negado, mas enfrentado. Se eu percorro meus vazios, eu vivo uma vida muito mais leve. Mas se eu tento tamponar o meu vazio, e o uso da droga, o consumo exagerado e etc., né? A comida, um namorado, né, atrás do outro, a comida, isso é uma tentativa de tamponar o vazio. E essa tentativa ela é sempre fracassada, porque ela me leva a uma dependência na questão desse movimento ruminante, não é? Sim. Então, assim, vazios precisam ser enfrentados, encarados de frente. E esse vazio acaba ficando maior, eu diria assim, com essas experiências, né, de dependência, esse vazio acaba ficando maior. Sim, porque eles transbordam para todas as relações, não só materiais, mas afetivas, inclusive. Se eu não trato delas, eu vou ser um ser de insuficiência, de imbastância, nada me bastará. Ainda que eu tenha, não será o bastante. Porque eu crio esse modelo de imbastância dentro de mim, vira um símbolo. E eu aprendo a viver assim, que é insuportável. Esse gozo do insuportável, ele é estranho em nós. É uma estranha satisfação. É assim que a gente chama o gozo, uma estranha satisfação. E gozo, eu estou chamando essa relação de alta de tensão, né? Essa coisa que a adrenalina vai sobe. No ápice. Então, isso é gozo, né? Sim. É uma pulsão de morte em nós. Isso é viciante. Então, o sofrimento, ele é viciante. Eu preciso aprender a romper com essa cadeia.
porque ela vai se esparramar pela minha vida fora, não é? É por isso que a gente olha para determinadas pessoas, e às vezes até para nós mesmos, assim, acontecem coisas boas, mas você nunca está satisfeito, você sempre está olhando o lado ruim das coisas, porque o sofrimento parece que é importante que ele seja, parece que declarado para as outras pessoas, de que você é um sofredor, de que você essa é uma neurose que castiga bastante a gente, né? O pensamento neurótico, ele é um pensamento que castiga muito. Ele é um pensamento insistente, ruminante e ulcerante. Ele vai criando uma úlcera em você. Para romper com esse circuito, eu preciso de ajuda, porque quase nunca eu consigo resolver isso sozinho. Alguém precisa me fazer ouvir o que eu digo, porque na maior parte das vezes a gente não se ouve. Nós somos constituídos de muitos silêncios, não é? E o silêncio, ele é perturbador, ele tem um grito muito desesperador, não é? Costuma-se dizer que toda emoção sepultada viva, engolida, não falada, ela acaba produzindo no meu corpo físico o desastre do meu corpo psíquico, não é? Sim. Então, é preciso falar, é preciso se encontrar uma escuta qualificada para te dar devolutivas e você possa sair desse movimento, senão a sua vida será esse modelo de sofrimento sem fim, não? E esse sofrimento, ele é enxergado também, Renata, assim, na história, se a gente for ver, né, na história das nações, na história da reconstrução do mundo, né, a gente vê isso muito presente e vê como é que é difícil se reconstruir depois de grandes sofrimentos, claro. Né? Eu falo de sofrimentos, né, individuais, perdas, mas também de perdas, lutos. Ou de grandes eventos, né? Ou de grandes eventos. Por exemplo, vamos lá para a Segunda Guerra, né? Quando a Segunda Guerra acaba, o mundo está meio que né, baratinado, transtornado, né? Até que vem... por exemplo, eu tenho como marco a Declaração Universal dos Direitos Humanos, para que o mundo possa ter aquilo ali como uma base e começar a se ver de novo como mundo, a começar a reconstruir as relações a partir de uma base, né, que é aquela declaração que vai servir de modelo para para constituições, né, para outros ordenamentos, né, de países, de nações e de relações, né, a partir dali. Mas o mundo sai atônito daquilo ali, né, e trazendo para o mundo de hoje, parece que a gente ainda não saiu, né, a gente ainda está meio que atônito nas nossas tragédias de hoje, né? É porque a gente vive em guerra constante, né? Onde os silêncios prevalecem, as guerras acabam estourando, porque as guerras são ausências de diálogos. E, mais uma vez, diálogo é um vocábulo composto de duas palavras, di e logos, não é? Di logos. São duas falas, é o respeito. Você fala, eu te ouço. Considero, te entrego um olhar atencioso. Ok? Sim. Aí eu falo e tu me recepcionas. Ouve, considera, mensura e faz a sua devolutiva. Isso é dialogar. Mas quando os diálogos, quando o imperialismo acontece nas relações, sejam internacionais, sejam nacionais ou sejam interpessoais, nós temos uma tragédia. Porque há uma relação dominante. Sabe a coisa da colonização das relações? Sim. Isso é uma tragédia. Eu tenho dito repetidamente, porque eu me interesso muito pela comunicação. A palavra colônia nasce nos grandes descobrimentos, na era das grandes navegações. Sim. Colônia era um apelido jocoso para as terras, entre aspas, descobertas. Né? Porque colônia nasce da palavra colo, lugar onde ficam os intestinos. Então, o que eram as colônias? As colônias eram o substrato intestinal do primeiro mundo. Era o que eles faziam. E é assim que a gente se sente quando alguém está tentando colonizar a gente. Um substrato intestinal. Isso acaba com a vida da gente.
Então, as nossas relações não podiam ser colonizadoras, elas deviam ser trocas. Né? E quando não é essa troca, exatamente isso que você falou, a questão da tragédia, é por isso que a gente olha, por exemplo, para determinadas relações, e aí relações interpessoais, e a gente vê a tragédia da violência, por exemplo, da violência doméstica, claro. Né? Do feminicídio, claro, né? É dominação. Do outro discutir e aquela discussão ela terminar em morte, né? Em agressão, né? Numa agressão que não tem mais para onde se escapar, porque alguém sacou uma arma, né, e perdeu ali a cabeça e resolveu da forma mais Sim. terrível possível, Sim. né? Alguém que te amaria, mas que te violenta, né? Quer dizer, isso é uma colonização ao extremo, claro. Né? E onde eu sou mais fraco, eu busco recursos para virar isso. Então, assim, todo violento esconde um fraco dentro de si. E o único lugar que ele encontra para ser mais forte, Sim. talvez seja no músculo. Por isso a violência. Então é preciso que a gente amadureça para construir nossas relações, não é? Porque relações que um é dependente, o outro vai colonizar. Aí quando a gente olha assim para a sociedade mesmo e para essas relações, e a gente vai ver determinadas relações, para o próprio mercado, por exemplo, onde a gente, né, do qual a gente circula e a gente necessita, né? Esse mercado, ele depende de uma dependência, por exemplo, do consumidor. Então, parece que ele vai lá, né, por exemplo, a publicidade, a propaganda, cria uma necessidade de consumo, uma sedução. Cria necessidade. Cria necessidade. Não tem mais se cria. Exatamente. Cria uma necessidade para que você, para vir ali, nascer ali uma dependência de determinado produto, né? Sim. E assim o mundo vai, né? A bola Sim. vai, a roda vai girando. Sim. Imagina, né? Olha, eu tenho lidado muito com relações em que um narcisista, ele cria essa dependência para que o outro dependa dele e depois ele abuse. Sim. Então, ele é gentil, generoso, romântico, ele é extremo e você acha que achou o príncipe encantado. E você se encanta. Só que o narcisista, ele se apaixona pelo processo e não pelo objeto da conquista. Quando o objeto da conquista é alcançado, ele se desinteressa. Então, entende? Se o outro é dependente dessa atividade que ele criou, ele fabricou essa necessidade de bem-estar no outro, ele começa a abusar. Não Sim. é isso o sistema da inflação, não é esse, né? É isso. Exatamente isso. Você oferece biscoito de graça Sim. no supermercado, daqui a pouco você está cobrando 10 vezes mais do que o outro, né? Gostou? Gostei. Agora você vai pagar o preço Sim. disso, né? É a sociedade de consumo, que não só vai para aquilo que é material, mas vai também para aquilo que é afetivo, né? E aí essas relações elas vão sendo reproduzidas em vários âmbitos, né? Exatamente. Dessa é tragédia na certa, dessa né? vida humana. Alguém e é uma tragédia. Muito. Porque aí é preciso enxergar onde que está a dependência, porque não necessariamente se eu preciso de determinado produto, aquele produto ele não pode ser representar a vida para mim, né? Sim. Assim como uma pessoa, assim como uma droga, né? Sim. Assim como um determinado Porque alimento, normalmente, né? Cris, isso está lá atrás, em algum canto que a gente precisa descobrir. Então, o processo analítico não é miojo, ou seja, não tem instantaneidade. A gente vai caminhando artesanalmente até encontrar esse pomo Sim. de enfraquecimento. Porque o meu problema pode não estar aqui, ele pode estar muito lá atrás. Pode estar nessa criança ferida, entende? Que está do lado de cá adoecendo a minha fase adulta. Então, normalmente, por exemplo, todo vício ligado à oralidade está, assim, normalmente, comumente, Sim. ele está ligado à minha primeira fase de prazer, que é a fase oral, né? É a primeira fase de prazer. Se essa fase é mal construída, a desmamada é mal feita, você pode ter seriamente um caso
de vício lá na frente, que é a dependência da fase oral mal resolvida, né? E aí os danos são bem grandes, trágicos, né? Vamos chamar aqui uma outra frase, que é do Buda. Trabalha em tua própria salvação, não dependa dos demais. Nisso, assim, Deus ensina pra gente, né? Trabalhar a tua salvação. Fala exatamente da nossa individualidade, né? A nossa singularidade. Aquilo que é nosso, Nosso, né? só nosso. Eu não posso trabalhar a salvação do Renato, nem o Renato a mim. Ele pode ajudar, né? Sim, podemos contribuir um com o outro. Contribuir um com o outro, né? Mostrar caminhos, facilitar isso, né? Mas isso é algo muito individual, pessoal, intransferível, né? Sim. E isso deve estar nas relações, né? Sempre. E se a gente olhasse um pouco aí para os ditames do Mestre Jesus, né? Talvez a gente soubesse, ele é craque nisso, trabalhar isso nas relações, né? Nas outras relações da gente, né? É justamente o que eu estou te falando, é a quebra da dependência. Se eu entender que o meu bem-estar depende de mim, nós temos já um problema grave na atual conjuntura, que é essa ditadura do bem-estar. Eu não tenho nem o direito de chorar mais. Sim. Eu não tenho o direito de sofrer, pelo amor de Deus. Me deixa sofrer, me dê esse direito, né? Sim. Eu de vez em quando estou fazendo um cortejo fúnebre aqui e ali, e sempre ouço alguém dizer para alguém, para de chorar. Por que para de chorar? Pelo amor de Deus, deixa eu chorar. Derrame toda a sua lágrima, sofra, cumpra seu luto. Para que uma hora ela pare. Sim, é preciso às vezes sofrer como nunca, para não sofrer nunca mais. Muito bom. Se eu não entender isso, eu vou ficar abortando meus sofrimentos e vou prolongando ele, entende? É como interrupção de um luto, eu tenho que sofrer ele todo. E às vezes demora quanto? Sei lá, 2 dias, 2 anos, 10 anos, depende. Depende da minha capacidade de me reconstruir na relação, não é? De renascer. Vamos falar dessa construção, desse renascimento, para a gente não terminar o programa, para a gente falando só do lado ruim, assim, né? Da questão da dependência, que na verdade não é ruim, porque a gente está esclarecendo e está aqui, né? Está tirando a poeira. Está tirando a poeira, né? Mas a gente vai para um rápido intervalo, volta já já, você não sai daí, toma aí o café com a gente aí nessa manhã de sábado, tá bom? Voltamos com o programa em alta, temos 10 minutinhos aqui para a gente continuar falando, mas aí a gente está falando muito dessa relação de dependência, né, daquele que é dependente, né? Quando a gente fala dessa dependência em relação a uma outra pessoa, eu imagino que aquele outro que está lá, né, sendo cobrado atenção, sendo cobrado, né, deve ser uma relação muito, muito, muito difícil. Cris, né? É insuportável amar quem não se ama. É pesado demais. Sim. A economia psíquica fica muito inflacionada quando eu mantenho uma relação de afeto com quem não se ama. Porque o requerimento, às vezes, é exagerado. É uma conta muito alta. É uma conta muito alta. Você não consegue mais ser você tem que ser o supridor constante dessa relação, o abanador desse fogo o tempo inteiro. E ninguém consegue viver por longo período dessa maneira, entende? Então crescer, eu acho que a grande dificuldade que as pessoas têm de mergulhar nelas mesmas, delas se frequentarem, é o medo de descobrirem o que tem lá dentro. E esse medo é apavorante para alguns, porque eles supõem que eles são horríveis internamente. Aí cria essa dependência. Mas nós não somos horríveis internamente. Nós somos uma beleza. Se fôssemos, não seríamos seres criados pela divindade. Sim, né? Caprichou, né, cara? Sim. Ele caprichou na gente, né? Criou então... Cristiane, Renato, Marias, Joaquins, né? Joaquins pela vida fora, né? Sim. E nós somos pessoas fantásticas, não é? Se eu me dou o direito de me frequentar, de me habitar, eu vou descobrir coisas excepcionais, a gente vai descobrir que a gente é gente boa demais. Sim. Aí os abusos vão terminando, porque eu não me dou o direito. Entende? Sim. Mas enquanto eu não me descubro, eu vou dando o direito de abusarem, porque eu preciso daquilo, eu necessito daquilo, eu sou um dependente daquilo. E essa dependência de afeto, ela é desastrosa.
E quem vive uma relação dessa fica codependente, né? Eu já vi essa terminologia em determinados livros. Cheguei a ler esse ano um livro, Mulheres que Amam Demais, né? Mulheres que convivem com pessoas que são dependentes, né? Sim. E foi uma literatura muito importante, de lá a gente tira muitas lições, né? E essa codependência, ela é muito ruim também, Sim, né? adoece todo mundo. Adoece todo mundo, né? Os codependentes foram adoecidos, né? Por conta Sim. de determinadas relações. Né? O sofrimento do vício de alguma substância química, por exemplo, não é um drama só para quem usa. Pode ser até maior para quem não usa e está do seu lado. Sim. O sofrimento que transborda para os familiares, para filhos, pais, parceiros, é um sofrimento às vezes muito maior que o próprio dependente. Eu não estou tirando aqui a dor do dependente, mas estou dizendo que ela pode ser maior além dele, e fica todo mundo naquele estado. Então, às vezes, uma família inteira precisa de tratamento. Não é? Porque o dependente, em geral, no exercício da dependência, ele está meio que anestesiado, então determinadas questões passam despercebidas, né? Sim. Questões de afeto, sentimentos, né? Eu penso que ele é um sofredor. Não? Ele é um sofredor. É um grande sofredor, né? Mas quem está do outro lado não está nessa anestesia, né? Não está sob o efeito dessa anestesia. O sofrimento está ali batendo direto. Tu né? imagina a mulher de um alcoólatra, de uma pessoa o peso que ela carrega. Viciada em drogas em também. Drogas, né? Ou qualquer outro tipo de droga, né? Porque o álcool é uma droga e uma droga muito danosa, né? Socialmente, né? Sim. Mas, assim, existem pessoas que vivem a vida inteira assim, né? Que envelhecem e estão num tipo de relação assim, né? Se habitua. Eu estou te falando que o sofrimento é viciante. Há pessoas que elas não suportam viver em ambientes tranquilos. Sim. Elas têm que criar uma confusão. Tá tudo bem, e elas estão começando a se sentir mal. Cara, tá tudo muito bem, tem alguma coisa errada aqui. Né? Então elas têm que criar um problema para justificar aquele clima interior familiar. Então eu me sinto bem quando tem uma confusão, mas se não tem uma confusão eu me sinto muito mal. Isso quer dizer que pessoas são viciadas em conflitos? Sim, claro. Ou seja, isso é muito da natureza humana, né? A gente doentia, mas da natureza humana doentia, né? Quer dizer, a paz incomoda. Sim, né? Então eu tenho que criar uma confusão. Uma confusão. Tá tudo tão bem que tem alguma coisa errada, porque o certo não é tá tudo bem. Tem saída? Assim, tem saída para essas relações, tem saída para essas pessoas que têm essa dependência? A gente falou assim numa ajuda qualificada, né? Essa ajuda qualificada, ela precisa ser buscada. Quando que a gente reconhece, quais são os sinais que a gente reconhece que está doente, que precisa dessa ajuda? Quando isso começa a incomodar e eu percebo o incômodo que isso causa em mim e nas outras pessoas. Sem a minha volição, sem a minha vontade de mudar, não há mudança. A gente domestica um comportamento, domestica uma situação, mas quando os parâmetros, as muletas são tiradas, ele vai cair. Porque não foi tratado devidamente. Então é preciso que eu queira, que eu reconheça e que eu queira. Freud dizia assim, que ao tratar de um paciente, você precisa ter certeza de que ele quer ser ajudado, que ele quer ser curado. Não adianta o outro querer, né? Não. Precisa ele querer. Porque senão ele fica justificando, ok? Você faz uma devolutiva para ele sair, para ele quebrar a sequência, o sintoma, mas ele não quer largar o sintoma. Ele vai sintomatizar o resto da vida. Então, assim, o sofrimento é um sintoma. Quando eu vejo o sintoma e o sofrimento me acorda e diz, cara, alguma coisa tem que acontecer, essa é a hora de pedir ajuda. Jeito tem. E a ajuda não é para o vizinho, para o melhor amigo, não. É uma ajuda qualificada, de fato. Sim, porque né? A ajuda que o amigo dá me ouvindo é um desabafo. Sim. Normalmente o amigo vai me acolher e acolher meu problema. E numa ajuda qualificada, você tem que fazer devolutivas para o cara pular do ciclo. Sim. E não agasalhá-lo, entende? Coitadinho dele, ele não vai mudar nunca. É porque existem determinadas situações dessas, que parece que a ajuda é quem ama. Não,
como eu te amo, eu vou te ajudar. E na verdade não é isso. O amor, não é isso que é amor, não. Muitas vezes não salva e não cura, Sim. né? Liberdade, Cristiane, só existe numa condição: responsabilidade. Sim. Liberdade é tirar a responsabilidade do outro e assumir a responsabilidade para mim. Se eu começo a me queixar de alguma coisa, eu estou responsabilizando alguém. Quando eu paro de implicar o outro e me implico na minha queixa, é o começo da minha mudança. Sim. Quando eu estou implicado na minha queixa. Se não houver implicação da sua queixa, não há mudança, porque eu estou sempre responsabilizando o outro. Então, como é que eu vou segurar o timão dessa embarcação se eu estou sempre dando o direito do outro de me bagunçar, se eu estou tirando de mim a protagonização? Eu nunca vou ser protagonista, vou ser refém a vida inteira da história, não? Agora, só para a gente terminar, tá faltando 2 minutos aí para as nossas considerações finais, né? A vida pode ser melhor, né? A gente, muitas vezes, mesmo com os preços caros dos alimentos, com a gasolina custando a baixar, sim, mesmo com o desemprego, mesmo com tanta carência afetiva, mesmo com tanta desigualdade social, mas se a gente for fazendo a nossa parte ali, a vida pode ter um sabor diferente, né? Pode. Se a gente rompe com essa sociedade de consumo, a gente vai aprender que a gente pode com muito menos. Eu tenho mais sapatos do que deveria ter. Do que pés, né? Do que pés. Eu tenho mais panelas do que deveria. Sim. Eu vou me entupindo nessa necessidade criada para eu ter, não é? E vou me perdendo no meu ser. E aqui complica tudo. Então, é possível, sim. Se a gente fizer uma avaliação muito honesta com a gente sabe que vive com muito menos. É possível, sim. Com certeza. Se a gente usar um pouco dessa racionalidade, né? Sim. Eu sou muito fã da cultura minimalista, né? Embora eu não seja tão minimalista assim, mas eu sou muito fã, porque a proposta é, cara, você não pode viver com menos? Posso. Eu já pensei até em comprar uma bicicleta e abrir mão do carro. Só que eu acho que a gente teria que ter uma outra São Luís, né? Outra São Luís, é isso que me preocupa aí, né? Mas assim, acho que de tudo isso, essa lição que fica é que a vida pode ser bela, né? Diante de tantas coisas que acontecem e que muitas das tragédias que acontecem, não só no nosso fórum íntimo, né? Mas coletivo, podem ser minimizadas se a gente fizer também a nossa parte, né? Sim. Cris, eu posso viver sem qualquer coisa. Posso viver sem qualquer pessoa. Eu só não posso viver sem mim. Sim. Eu só não posso viver sem Deus e não posso viver sem mim. Mas essa coisa da fixação de que eu dependo das coisas e dos outros me faz entender que sozinho eu não vivo. Vivo sim, claro que eu vivo. A gente vive, a gente pensa que não vive, aí chora um pouquinho, mas depois levanta de novo, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? E aí a gente tem que deixar de ter aquela síndrome da Gabriela, eu sou assim e vou morrer assim. Não, a vida é um aprendizado, né? Esse samba, ele foi escrito por um médico, né? Sim. E ele diz assim, reconhece a queda e não desanima, né? Claro. Importante. E não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? E não seja a Gabriela da vida, né? Sim, olha, foi um prazer conversar sobre isso, alegria, né? Nossa, foi aqui. Foi um consultório de psicanálise. Um bate-papo, né? Acho que eu vou fazer isso, mas vou convidar Renato Chaves para essa bancada para ver se eu consigo curar algumas coisas. Vamos em frente, vamos em frente. Muito obrigada. Obrigado foi uma delícia. Obrigado. Tá bom? Tá lá no nosso YouTube para quem depois quiser assistir várias vezes, né? Olha, ele falou isso, mas deixa eu voltar lá, né? Vai estar lá no nosso YouTube à disposição de você, tá? E eu queria terminar com poesia, já que a vida também pode ser um poema, né? Sim. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Pode botar rapidinho aqui, eu vou pedir para a Louro mais um minutinho aí a gente coloca aqui na tela, né? É de Pablo Neruda, né? Esse poema, mas eu acho que não
vai sair, será? Aí na tela? Tá aí. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Exatamente. A questão da responsabilidade, né? Exatamente, Então é Pablo Neruda que ensina a gente aí. Muito obrigada pela sua companhia nesta manhã de sábado, viu? E vai lá, visita a gente lá nas nossas redes sociais, nas redes sociais da TV Difusora, no nosso YouTube também, e confere todo esse conteúdo aí do Em Alta. Um grande abraço para você, até o próximo final de semana.